Olá, queridos, a paz do Senhor, aqui quem vos fala é Eduardo Henrique. É um prazer poder estar uma vez mais com vocês, ministrando a nossa aula da Escola Bíblica Dominical Online. Hoje estaremos dando início ao nosso segundo trimestre anual, o nosso novo trimestre, que traz a revista com o tema Tempo de Conquistas, a Fé e a Obediência no livro de Josué. Antes de darmos início à nossa primeira lição desse novo trimestre, eu quero pontuar e ressaltar que, acompanhando este vídeo, estará sendo disponibilizado um material complementar no aplicativo Word. Na descrição desse vídeo vai estar o material complementar para que você possa acompanhar essa lição com a revista em mãos ou então com a revista na internet que tem disponibilizado nos sites, e também o vídeo e esse material complementar para que você possa fortalecer e embasar cada vez mais os seus estudos. Pela graça de Deus, estamos dando início a um novo trimestre e oramos crendo que esse trimestre será um trimestre abençoado e que possamos dedicar-nos no estudo sistemático da Palavra de Deus. Vamos para a nossa primeira lição, que tem como título O Livro de Josué, Tempo de Conquistas. O texto do dia ele vai se encontrar em Romanos, capítulo 8, versículo 37, que diz: Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. A síntese diz: os resultados da liderança de Josué deixaram profundas lições para os hebreus e também para nós, servos do Senhor, que vivemos na atualidade. O texto bíblico ele vai se encontrar já no início do livro de Josué. No decorrer de todas essas lições, nós iremos analisar o livro por completo de Josué, do seu capítulo 1 até o seu derradeiro capítulo, que se encontra no número 24. E o texto bíblico dessa lição introdutória se encontra em Josué, capítulo 1, versículo 1 ao 6, que diz: E sucedeu, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo é morto. Levanta-te, pois agora passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu disse a Moisés. Desde o deserto e desde esse Líbano até o grande rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até ao grande mar, para o poente do sol será o vosso termo. Ninguém se susterá diante de ti, todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei nem te desampararei. Versículo 6. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei aos seus pais que lhes daria. Esse é o texto bíblico e é recomendável que você possa, antes mesmo das lições, você analisar por completo o livro de Josué para que você consiga se situar um pouco melhor e ter toda essa noção do que há de ser tratado, uma visão mais ampla, uma visão tanto que abrangente acerca dos temas que vão ser tratados no decorrer desta lição. Vamos para a nossa introdução. Esta lição, assim como todas as demais lições introdutórias de cada revista, ela tem como principal objetivo trazer uma visão panorâmica acerca daquilo que estava acontecendo, contextualizar o assunto para que no decorrer das seguintes lições você possa ter um embasamento muito bem fundamentado para que você possa compreender o que está sendo tratado. Então sempre a primeira lição, a lição introdutória, a lição de número 1, assim como esta, quer trazer uma visão do porquê foi escrito, quais são os principais objetivos do livro de Josué, o que esse livro traz de especial, o que marca, qual a relevância desse livro para o povo hebreu. E é justamente sobre isso que nós vamos falar. Esta história que está sendo tratada no livro de Josué, ela engloba praticamente todo o conteúdo do Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia. Essa história que está sendo tratada, ela se inicia em Gênesis 12, quando Deus chama Abrão, posteriormente passa a chamar Abraão, assim como Sarai e Sara. Deus chama Abrão e lhe faz uma promessa. Depois de passados os tempos de Abraão, passados os tempos de seu filho Isaque, e chegando ao tempo de Jacó,
nós encontraremos já no final do livro do Gênesis a história de um homem chamado José. José, filho de Jacó, que apesar de ter passado diversas e inúmeras aflições, adversidades, situações contrárias, foi vendido pelos seus irmãos aos ismaelitas, foi tido como morto, mostraram a túnica dele manchada, entre tantas outras coisas. José, no final de tudo isso, ele acabou se tornando o governador do Egito. E nesse contexto, com a ida de toda a família de Jacó e se estabilizando no Egito, na terra de Gósen em específico, devido à fome, eles tentando escapar da fome daquele momento, eles vão se estabilizar. A família de Jacó vai se estabilizar na terra de Gósen no Egito. E eles se estabelecendo na terra de Gósen, com o passar do tempo, após a morte de José, o povo ele começa a viver um processo de crescimento acentuado. Eles começam a se multiplicar, eles passam a encher a terra, eles começam a enriquecer-se pela graça e pela misericórdia de Deus, e esse enriquecimento, esse crescimento do povo hebreu passa a despertar alguns olhares cobiçosos sobre eles, alguns olhares direcionados de pessoas com segundas intenções para com o povo hebreu. O crescimento do povo hebreu, isso que é importante fixar. O crescimento de Israel no território egípcio passou a ser tido pelos egípcios, por Faraó, como uma ameaça política e social. Mas nós precisamos entender e ressaltar que naquele momento e naquele cenário, o Egito ele era a maior potência socioeconômica de todo o mundo, e um povo que chegou em pouco número na terra de Gósen e passa a se multiplicar, a crescer e ter uma devida relevância naquele cenário, ele passa a ser vítima de alguns olhares cobiçosos da parte dos egípcios. O novo faraó que havia se levantado após a morte de José, ele não conhecera a história de José, ele não conhecia a história do antigo governador do Egito e tudo o que José fez, as terras que José conquistou através da sabedoria que Deus lhe atribuiu para que o território do Egito fosse tão amplo, tão grande em sua totalidade. Ele não conhecia a história de José, e quando ele se atenta para o povo, o crescimento do povo hebreu, ele decide, com uma reunião com alguns dos seus auxiliares, ele decide colocar um jugo pesado sobre o povo hebreu. Ele começa a perseguir arduamente, asperamente o povo de Deus, o povo de Israel. Começa a lhe impor um jugo pesado, escraviza eles, e o povo hebreu começa a fazer algumas tarefas abusivas para os egípcios. Não obstante toda essa perseguição, essa escravização do povo hebreu, Faraó, vendo que mesmo com esse jugo pesado, o povo continuava a se multiplicar, continuava a crescer atenuadamente, ele muda a estratégia. Agora não basta impor um jugo pesado sobre o povo hebreu. Agora a estratégia dele é matar todos os hebreus recém-nascidos do sexo masculino. Não obstante, com as bebês que nascerem do sexo feminino, ele utilizará essas mulheres para fazer a miscigenação, ou seja, ele mata os bebês hebreus do sexo masculino, impedindo o crescimento e a multiplicação que já estava acontecendo com Israel, e utiliza os bebês do sexo feminino que vierem a nascer, utiliza essas meninas para que pudesse se casar com os varões egípcios e ter essa miscigenação e corromper por completo o povo de Israel. Mas Deus, ele utiliza das parteiras que ele havia ordenado, que Faraó ordenou às parteiras que matassem os varões hebreus que nascessem do sexo masculino, mas essas mulheres, elas não realizam, segundo a vontade de Deus, aquilo que Faraó tinha ordenado que elas fizessem. Faraó, descobrindo que elas não estavam cumprindo com o ordenado, ele novamente altera desesperadamente a sua estratégia. Agora a ordem é que joguem, ainda assim, os bebês recém-nascidos do sexo masculino, joguem esses bebês no Rio Nilo, para que lá eles pereçam, para que lá eles venham morrer, e de igual modo procedam com as bebês do sexo feminino, não matando-as, mas entregando-as para os varões egípcios, para que quando elas crescerem, elas venham se casar e ter toda essa miscigenação. E nessa tentativa desenfreada, nesse desejo desesperado de Faraó, do rei do Egito,
de tentar impedir o crescimento e o avanço do povo de Israel. Nessa estratégia que ele concatenou com seus auxiliares, acaba nascendo o milagre, o libertador do povo de Israel, Moisés. É interessante que Moisés, ele encontrado no rio Nilo, Deus utilizou Moisés, Deus por intermédio de Moisés, ele acaba por libertar Israel da escravidão. E após a travessia do Mar Vermelho, que nós bem conhecemos, teve as 10 pragas do Egito, depois a travessia do Mar Vermelho, onde com a mão forte Deus libertou o seu povo, e Deus acaba guiando-os pelo deserto, com o povo sendo guiado por Deus e conduzido por Moisés, rumo à terra prometida, a Canaã prometida. Contudo, antes do povo rumar em direção à terra prometida, era necessário que Deus organizasse algumas coisas. Nós vamos ver no transcorrer da lição, no decorrer dos tópicos, que Deus ele tinha um senso organizacional. Deus ele tinha um zelo enorme para que tudo aquilo que ele viesse fazer, viesse ter uma organização plena, uma organização, digamos, excelente, para que não viesse a acontecer tudo de qualquer jeito. Deus ele tem esse zelo para que as coisas ocorram da melhor maneira possível. E antes do povo partir em direção a uma terra prometida, Deus ele precisa transmitir ao povo algumas lições e algumas coisas que ele deseja. Por exemplo, antes do povo partir, eles receberam no Sinai a lei que instruiu o povo e deu as primeiras ordenanças para que eles viessem discernir e entender aquilo que era permissível e aquilo que não era, aquilo que era correto e aquilo que não era correto eles fazerem. Deus estava instruindo e educando o seu povo no Sinai quando ele entregou as leis, pois eles precisavam, era necessário que eles recebessem a lei, para que eles tivessem parâmetros cíveis, para que eles tivessem parâmetros morais, e também para que eles tivessem parâmetros espirituais, para enfim eles serem considerados uma nação, e sendo uma nação com todos esses parâmetros, organizadamente eles rumarem rumo à terra prometida. E nessa caminhada pelo deserto, a cada dia Deus ensinava-lhes uma nova lição espiritual. A cada dia Deus ensinava algo novo para o seu povo. Por exemplo, além de manifestar, é claro, a sua presença entre eles. Por exemplo, através da nuvem de dia, quando o sol escancarado do deserto e escaldante do deserto, que era um dos lugares mais quentes do mundo, vinha para tentar afetar o povo, Deus ele manifestava sua presença e a sua proteção através da nuvem de dia, que servia como um refrigério para o seu povo em meio àquele sol escaldante. Além da nuvem de dia, Deus também disponibilizava no período noturno a coluna de fogo, na qual nas noites congelantes e frias do deserto, Deus protegia o seu povo, ou seja, Deus ele dava uma lição específica a cada dia ao seu povo, seja de exortação ou proteção. E duas lições que nós podemos destacar que Deus transmitiu ao seu povo através do manifestar da sua presença e também da sua proteção para com seus filhos era a nuvem de dia e a coluna de fogo. Mediante o sol escaldante e intenso do deserto, a nuvem de dia era refrigério para o povo de Israel. Mediante as noites frias e congelantes do deserto, enquanto o povo rumava em direção à terra prometida, ia em sua jornada rumo a Canaã, Deus ele protegia o seu povo de todas essas adversidades temporais que eles estavam sendo sujeitos pelo deserto em que eles estavam ultrapassando. Deus ele lhes dava também, além dessa proteção com a nuvem e a coluna de fogo, Deus também disponibilizava ao seu povo todo o mantimento que eles era necessário. Além do mantimento, através do maná, Deus dava conforto, proteção, mas em contrapartida Deus também requeria algo do seu povo. Além de disponibilizar proteção, mantimentos e conforto, Deus requeria do seu povo que eles vivessem uma vida em retidão, que eles viessem a ser obedientes. Da mesma maneira é o que Deus requer de nós, igreja, nos tempos atuais. Deus requer de nós essa obediência, Deus requer de nós essa vida em retidão para com Ele. E Deus também queria do seu povo uma atitude de fé e de serem um povo santo. E para atenuar esse requerimento de Deus, aquilo que Deus desejava que brotasse no interior do seu povo, Deus ele vai
atribuir uma lição, no caso, antes deles adentrarem no território de Canaã. E essa lição, um teste para o seu povo, foi o enviar de 12 espias para que fossem observar o território de Canaã. O povo ele precisava enxergar o futuro através dos olhos do Altíssimo e não atentando-se meramente aos olhos humanos e carnais, acreditando que tudo aquilo que Deus lhes dizia era verdade, que tudo aquilo que Deus havia prometido ao seu povo era verdade. Foi nesse sentido, esse teste, que Deus determinou que Moisés enviasse os espias, os 12 espias, representantes das tribos, para a terra prometida, para que eles observassem o local e averiguassem que tudo aquilo que Deus dizia era verdade. Em Números 13 você pode encontrar essa passagem. A Bíblia Sagrada ela vai relatar o momento em que foram enviados esses 12 homens para analisar o presente de Deus para Israel. Porém, após esses 40 dias, que foi o período de observação que eles tiveram na terra de Canaã, eles retornam. E quando eles retornam, 10 destes 12 espias, eles realmente se concatenam, eles compactuam com a ideia de que realmente a terra é boa, a terra mana leite e mel, a terra realmente ela é uma terra próspera, como Deus tinha falado. Mas além dessa terra ser próspera e boa, tem alguns obstáculos que aos olhos humanos desses 10 espias eram insuperáveis. Eles vão dizer que a cidade era realmente muito bem protegida e eles também vão alegar para o povo que havia homens ao redor daquela terra e aqueles homens eram semelhantes a gigantes. E a palavra desses 10 espias, ela gera um efeito muito negativo sobre o povo. Ela gera um desânimo exorbitante sobre todo aquele povo que passa a descrer em tudo aquilo que Deus tinha falado. E no coração deles, no íntimo deles, eles já haviam retornado para o Egito. Eles já haviam aceitado novamente a escravidão do Egito. Eles já haviam abandonado a Deus e desejado retornar à idolatria que havia no Egito. Através da palavra desses 10 espias, gera todo esse efeito negativo. Eles não viram com os olhos espirituais que toda aquela proteção e todo aquele derredor com homens que assemelhavam-se pelo seu tamanho como gigantes, era a oportunidade deles viverem uma terra que era realmente segura e a oportunidade também de viver uma grande experiência com Deus. 10 dos 12 alegaram isto. E Josué e Caleb, que haja vista, foram os únicos da primeira geração, os 2 únicos da primeira geração, que conseguiram adentrar na terra prometida. Eles tentaram confrontar aquilo que eles falaram, olhando com os olhos da fé que realmente a terra era boa e a possibilidade deles herdarem Canaã era enorme. Mas mesmo com a tentativa deles sendo consequentemente frustrada, o povo ele desanima e começa a descrer em tudo aquilo que Deus havia prometido para eles, vendo nos obstáculos, vendo nas dificuldades a total impossibilidade de alcançar aquilo que eles tanto estavam desejando e almejando. Eles estavam num momento crítico, eles estavam num momento decisivo, eles estavam a um passo de herdar a terra que eles tanto esperaram da parte de Deus. E por causa da palavra de 10 homens, eles foram totalmente influenciados. Aquilo serviu como um teste para eles, para que eles pudessem afirmar a fé que eles tinham em Deus e também serem o povo santo que Deus tinha requerido deles. Mas eles não atenderam esses requisitos e acabaram em seu coração retornando para o Egito. Consequentemente, através desse ato, Deus ele acaba por castigar o seu povo. E com esse castigo, a cada dos 40 dias que eles espiaram a terra, foi atribuído 1 ano de espera. Ou seja, eles foram espiar e observar a terra num período de 40 dias. E o castigo de Deus impôs que a cada desses dias seria atribuído 1 ano. Ou seja, 40 anos de espera. Eles não herdariam mais a Canaã prometida e ainda teriam que peregrinar no deserto por mais 40 anos. Consequentemente, aquela geração, com exceção de Josué e Caleb, a primeira geração, acaba sucumbindo no deserto e morrendo no deserto, não herdando mais a terra prometida. Mas Deus, através da sua infinita graça e misericórdia, ele levanta uma segunda geração,
que herdaria a terra prometida. E essa geração, ela não seria como a geração anterior, que a de veio do Egito e aprendeu sobre a terra prometida, aprendeu mais sobre Deus no deserto. Essa geração era diferente. Essa segunda geração, ela foi treinada por Deus no deserto. Nasceram, se desenvolveram, cresceram e herdaram a promessa, a terra prometida que Deus havia preparado e disposto ao seu povo. Arão, Miriam e Moisés, junto com os demais da primeira geração, acabaram morrendo e perecendo no deserto. E Deus, ele elegeu Josué para conduzir o seu povo, fazendo dele de Caleb os únicos hebreus da primeira geração que herdaram a terra. E nesta série de lições analisaremos esta continuidade e essas vitórias e conquistas do líder Josué de todo o povo hebreu rumo a Canaã e também estando em Canaã. Vamos agora então para o nosso segundo subtópico do primeiro tópico da nossa lição, o livro de Josué. O segundo subtópico e também o terceiro subtópico, por trazerem conteúdos conexos e que acabam por se autocomplementar, serão tratados de uma maneira única, de uma maneira singular. Iremos falar tanto do segundo quanto do terceiro subtópico de uma só vez. O segundo subtópico, ele traz o seu título Como era o mundo na época. Já o terceiro, ele traz em seu título Canaã, falando um pouco do território de Canaã. Já o segundo vai falar um pouco das demais nações. A própria lição, ela vai trazer algumas pontuações acerca das demais nações da época, mas focalizando especificamente na situação de Israel, o povo hebreu, o povo de Deus, que está naquele momento peregrinando no deserto por um período de 40 anos, ele era visto pelas demais nações como um povo escravo que não possuía sequer território nem proteção. Porém, a mão de Deus estava sobre o povo hebreu. A mão e a proteção de Deus estava sobre Israel. Com isso, a confiança do povo hebreu em Deus era a mola propulsora que impulsionaria Israel a conquistar Canaã, conquistar a terra prometida. A fé e a obediência aneladas tornavam-se a mola propulsora que fez com que o povo de Deus alcançasse a plenitude do cumprimento da promessa que Deus havia feito a eles. Canaã, segundo alguns estudiosos, possuía o comprimento de 290 quilômetros por 65 quilômetros de largura, 290 quilômetros de comprimento e 65 quilômetros de largura, e era caracterizada pela Bíblia Sagrada como a terra que mana leite e mel. Canaã, ela se situava a 480 quilômetros do Egito. E além do Egito, o autor ele vai classificar na lição outras nações que com o passar do tempo tornaram-se ativas no conteúdo bíblico. Por exemplo, a Babilônia, Nínive, a Síria, a Grécia, Roma. E ele dispõe a distância da terra prometida para essas demais nações. Essa terra, Canaã, que Deus preparou para Israel, na geografia bíblica, na história e também no conteúdo bíblico, na Bíblia Sagrada, no texto bíblico mesmo, ela é denominada e classificada, ou melhor, apelidada como crescente fértil. Ou seja, quando você fala acerca de Canaã como uma terra classificada como crescente fértil, a Bíblia está dizendo que era o melhor lugar, o melhor local, era a melhor terra que eles poderiam estar naquele momento. Era a melhor terra em questão de produção, era o melhor ambiente no tocante à colheita e também era a melhor localidade, o melhor habitat para eles estarem, no que diz respeito à sobrevivência do povo. Era uma terra bem protegida, era um lugar que tinha uma proteção e também dispunha todos os recursos necessários para que eles pudessem sobreviver e ter uma vida abundante. E é justamente o melhor local existente que Deus ele acabou por disponibilizar ao seu povo habitar. Eles passaram todo um processo, eles tiveram que enfrentar todo um procedimento árduo para que eles pudessem herdar Canaã. Mas no final das contas, Deus conduziu o seu povo
para o melhor lugar que eles poderiam habitar em toda a terra, em toda a geografia. Canaã era o melhor lugar. Em produção, voltando a dizer, em produção, no que toca à colheita e também em sobrevivência. Deus levou e deu a eles o melhor para que eles pudessem. A título de curiosidade, entre Canaã havia uma região de montanhas e também um deserto extenso. E entre esse deserto e essas montanhas situava-se Canaã, a terra prometida que Israel acabou por herdar. A segunda geração de Israel acabou por herdar. Além disto, nós podemos perceber que não à toa, devido a toda essa abundância de recursos, não à toa Canaã era tido como a terra que mana leite e mel. Deus ele prepara para o seu povo o melhor lugar para que eles pudessem habitar e sobreviver. Mas Deus vale ressaltar que ele não quis dispor ao seu povo um território mais amplo, um território mais vasto, um território mais abrangente. Um continente, por exemplo, Deus ele dispôs Canaã. Deus poderia muito bem ter disponibilizado um continente, ou por que não o mundo todo para o seu povo. Deus pode fazer isso, mas Deus não dispôs tudo isso para eles. Deus dispôs Canaã e nada mais no que eu digo em questão de outras localidades, um continente, por exemplo. E através dessa atitude de Deus, de proporcionar a eles aquele território e não um continente, por exemplo, eu comparo sempre continente, faço essa equiparação para entender mesmo a dimensão do território que eles poderiam ter herdado se fosse da vontade de Deus. Se eles fossem dotados de poder ter um continente, o poderio que eles exerceriam sobre as demais nações seriam muito maiores. Mas Deus, através dessa atitude de dar a eles apenas que eu digo entre aspas, apenas Canaã, Deus estava transmitindo a eles uma lição, uma ideia para que eles pudessem impregnar e pôr em prática. Deus ele chama Israel para ser o seu povo sacerdotal. Diferente do que Israel imaginava, diferente do que alguns indivíduos que estavam inseridos no povo hebreu imaginavam. Deus não havia dado e dado Israel a terra de Canaã, simplesmente para que eles pudessem exercer um poder socioeconômico, simplesmente para que eles pudessem exercer um poder político sobre as demais nações, simplesmente para que eles pudessem governar todo aquele território e as nações circunvizinhas. Deus não fez e deu para Israel Canaã para aquilo. O objetivo de Deus não era político ou socioeconômico. O propósito de Deus para Israel era espiritual. E essa má interpretação de alguns indivíduos do povo hebreu acabou acarretando alguns problemas para Israel, que perdurou e se estendeu até o Novo Testamento, conforme nós podemos perceber através do que o povo hebreu esperava do Messias prometido, um dominador político e não um libertador espiritual. O povo de Israel esperava exercer esse poderio sobre as demais nações, mas na verdade Deus chamou-os como povo sacerdotal. E sendo povo sacerdotal, a tarefa que eles exerceriam não era governar sobre as nações circunvizinhas, mas era ser uma espécie de mediador, eu falo entre aspas, mediador entre Deus e as demais nações, em conduzir as nações circunvizinhas até Deus, em levar as outras nações a mais próximo de Deus, a ter um conhecimento maior acerca do Eterno e a conduzi-las a ter também um relacionamento com Deus. Israel foi chamado como povo sacerdotal para conduzir as outras nações e fazer essa mediação. Mas Israel acaba não compreendendo e realizando uma má interpretação acerca disso, imaginando um exercer de poderio político e socioeconômico. Por isto, entre tantos outros fatores, Deus acaba não dispondo a Israel algo maior, um continente ou então o mundo todo, pois consequentemente eles utilizariam de todo esse poderio para governar sobre as demais nações num aspecto diferente daquilo que Deus a eles tinha proposto, que era ser povo sacerdotal e conduzir as demais nações a mais perto de Deus.
Vamos para o nosso segundo tópico desta primeira lição do nosso segundo trimestre anual. O segundo tópico ele vai trazer em seu tema o propósito, a divisão e os valores do livro de Josué. O primeiro subtópico em questão, ele vai falar acerca do propósito do livro de Josué. O livro de Josué ele é um dos, se não o mais relevante livro histórico para o povo hebreu. Através do livro de Josué, procura-se evidenciar para o povo hebreu e também para nós cristãos da sociedade contemporânea do mundo atual, a importância e o impacto da fé anelada com a santificação e concatenada também com a obediência, o impacto que isso pode trazer em nossas vidas, tanto no aspecto material quanto também voltando-se ao espiritual. É importante ressaltar que Israel, aos olhos das demais nações, e realmente era um estigma verídico de fontes verídicas, ao olhar das demais nações, Israel era tido como um povo de escravos. Na verdade eram ex-escravos, haviam já se libertado do jugo egípcio, mas as demais nações estigmatizaram Israel como ex-escravos sem território. Mas eles tinham a mão e a provisão de Deus sobre eles. E através da fé, da obediência, e estando num processo de separação, de consagração a Deus, em santificação, buscando a santidade, eles puderam tornar-se um grupo de ex-escravos em uma nação repleta de conquistas. Nós podemos perceber que no livro de Josué, junto do povo, conseguem conquistar um número altíssimo de mais de 30 nações. Isso evidencia essa reviravolta de Israel, que era um grupo de ex-escravos, que mediante a vontade, o direcionamento e a mão forte de Deus, pôde se tornar uma nação que morava na melhor terra, onde melhor se produziam os mantimentos, onde melhor era a colheita, e também eram muito protegidos pelo ambiente que eles estavam e também pelo Deus que eles serviam. Como foi essa reviravolta de um grupo de escravos se transformarem numa nação poderosa, repleta de conquistas. De igual modo, isto pode e deve ser aplicado em nossa vida cotidiana hoje em dia, nossa vida, no nosso dia a dia. Nós precisamos trazer essa lição e aplicá-las em nós, não somente aos outros, mas em nós. Assim como a fé, anelada com a obediência e concatenada com a santificação, foi de suma importância para que Israel tivesse essa mudança radical e pudesse viver o melhor de Deus e o pleno cumprimento da promessa de Deus, nós deveremos assim proceder. Nós deveremos pôr em prática esses 3 componentes, esses 3 elementos em nossas vidas, para que através disso nós possamos viver o melhor de Deus para nós. Muitas pessoas possuem promessas de Deus, mas nós devemos ter o zelo e o cuidado completo para que não aconteça conosco o que acontecera com a primeira geração do povo de Israel, com exceção de Josué e Caleb, que acabaram morrendo sem experimentar a promessa, ao contrário de que muitas pessoas dizem. Quem tem promessa de Deus acaba morrendo. É claro que há uma diferença. Existem promessas de Deus que são condicionais e existem decretos de Deus. Eu vou explicá-los. Uma promessa condicional de Deus, simples, básica, no raciocínio lógico. Deus pode chamar alguma pessoa e dizer a ela que vai usá-la de uma maneira sobrenatural e vai abençoá-la de uma maneira especial. Porém, esta pessoa, para que prove do pleno cumprimento dessa promessa, precisa manter-se fiel a Deus. Ou seja, eu tenho uma promessa do meu lado. E do outro lado eu tenho uma condição. Você receberá a promessa de Deus se você cumprir com a condição. É uma promessa condicional. Agora, decreto de Deus tem uma diferença enorme. Decreto de Deus é Deus prometendo que estará conosco, Jesus prometendo que estará conosco em todos os dias até a consumação dos séculos. Não tem nenhuma condição. Ele vai estar conosco independente do que aconteça. Essa é a diferença entre promessa condicional e decreto.
Se Deus decretou algo sobre a sua vida, isso vai realmente acontecer. Mas se Deus lhe fez uma promessa condicional, desde que você cumpra a condição, você recebe essa promessa. Mas se você não cumprir essa condição que lhe foi outorgada da parte de Deus, você pode acabar morrendo sem receber a promessa. A promessa para Israel era condicional. Deus ia cumprir, seja na primeira ou na segunda geração. Ou então, quem sabe, se a segunda geração tomasse os mesmos caminhos da primeira. Eu creio que Deus poderia ter levantado uma terceira geração com a morte da segunda. Porque era uma promessa condicional. Deus iria cumprir a promessa desde que Israel se mantesse fiel a Deus e cumprisse aquilo que Deus havia estabelecido para eles. Era uma promessa condicional. E nós devemos ter esse cuidado, esse zelo. Nós devemos ter essa fé anelada com obediência e combinada com a santificação. Alguma das condições que Deus implica para que nós possamos provar do que Deus tem preparado para nós são esses 3 elementos. Há muitos outros elementos, mas abrangendo somente no tocante ao que a lição traz para nós. Esses são os 3 mais relevantes elementos. Você precisa ter fé, mas também você precisa ser obediente. Como a própria palavra de Deus diz, é melhor obedecer do que sacrificar. E também você precisa estar no processo de santificação. Percebe-se que esses 3 elementos, um acaba puxando o outro. Mas você precisa ter os 3 em pleno exercício para que você possa provar do melhor de Deus. Serviu para Israel, para a segunda geração, e serve para nós nos dias atuais. Nós precisamos unir esses elementos e procurar estar no centro da vontade de Deus. O livro de Josué, além de tentar trazer essas perspectivas de que são importantes para o pleno cumprimento da promessa de Deus, ele também traz exemplos bíblicos palpáveis para nós nos dias atuais, para que nós possamos encontrar nesses exemplos bíblicos conceitos, fundamentos e embasamento, para que nós possamos ter cada vez mais um relacionamento saudável com Deus. O salmista, ele alega em Salmos 44, verso 3, que, parafraseando, o povo ele herdou a terra prometida unicamente pela destra, pelo braço do Todo-Poderoso, que se agradou de seu povo. A segunda geração do povo hebreu herdou Canaã, adentrou no território da terra prometida e pôde usufruir do que aquela terra dispunha da parte de Deus para eles. Mas eles não conseguiram isso pela sua sabedoria. Eles não alcançaram esse cumprimento por eles serem bons ou por merecimento, por meritocracia. Mas eles exclusivamente, unicamente, conseguiram receber de Deus o cumprimento da promessa. Unicamente pelo braço, pela destra do Todo-Poderoso. Pela destra, pelo braço do Todo-Poderoso. Pela plena vontade de Deus. Esse versículo ele vai fazer alusão a isso. Porque Deus se agradara da atitude deles. Deus se agradara porque eles colocaram em prática esses 3 componentes, esses 3 elementos. Com isso Deus se agradou deles e eles puderam receber de Deus a terra prometida. O nosso segundo subtópico ele vai falar acerca da divisão. Como fora dividido o conteúdo do livro de Josué. E a mesma lição perfeitamente vai classificar essa divisão do conteúdo, tendo por base a Bíblia de Estudo Pentecostal, muito bem recomendada, muito completa, uma Bíblia preciosa. No caso, ela vai dividir o conteúdo do livro em 4 braços, digamos assim. Primeiro, a preparação para a conquista, que vai do capítulo 1 ao capítulo de número 5, em que para poder adentrar na terra prometida em Canaã, o povo ele passaria e passou por um processo de organização, de santificação e de separação das devidas funções. Recomendo a leitura do livro de Números, em seu capítulo 1º, 2º e 3º, salvo engano. Esses 3 capítulos em específico, eles vão falar do censo organizacional de Deus para com seu povo. Naquele cenário, a primeira geração estava prestes a herdar a terra prometida.
a mesma geração que acabou perdendo o cumprimento pela sua desobediência e falta de fé. Lá você encontrará, e também no livro de Josué, mas lá de uma maneira mais completa e detalhada, como Deus organizara o seu povo para que eles pudessem ir em direção à Terra Prometida. Deus ele tem esse senso organizacional, essa preocupação para que tudo saia de maneira organizada e o mais perfeito possível. O segundo braço, digamos assim, do livro de Josué, ou então o segundo grupo em que ele classifica os assuntos, fala acerca da conquista efetiva. Depois de preparar-se para a conquista, o povo ele vai em direção à Terra Prometida para herdá-la. E essa conquista efetiva ela vai do capítulo de número 6 até o capítulo de número 12, que nesse trecho é ressaltado o sucesso que o povo de Israel obteve em suas conquistas devido unicamente à sua obediência a Deus. Nós já falamos que tudo isso ocorreu pela vontade do Altíssimo, mas Israel, através de sua obediência à palavra de Deus, pôde também cooperar para que o pleno cumprimento ocorresse. O terceiro trecho vai dizer acerca da divisão da terra. Depois de preparar-se, depois de ir em direção a herdar a terra ela estava sendo dividida. Deus já havia ordenado a maneira como a terra seria dividida. Então já estava tudo preparado e organizado. Outra vez, indiretamente, mas toca nesta tecla novamente, desse senso organizacional da parte de Deus, em que a divisão da terra é feita e todo o território de Canaã ele é repartido e dividido entre as tribos. É interessante, peço que você também analise nesse capítulo do número 13 ao 22, que fala acerca da divisão da terra. O tratar especial de Deus para com os levitas. Isto vem desde Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, mas em Josué também isso é ressaltado. Tem toda essa conexão também com o Pentateuco. O tratar especial de Deus para com os levitas. E por último, o quarto braço do livro de Josué, nesta divisão em 4 tópicos, fala acerca da mensagem final de Josué, que vai do capítulo 23 ao capítulo 24, onde já no término, no período derradeiro do livro, Josué ele vai discursar em Siquém acerca da importância de servir a Deus, deixando as suas últimas considerações, a importância e o impacto que tem o servir a Deus em retidão para com a vida do cristão. Às vezes acaba se tornando um tanto que repetitivo, mas é justamente essa fixação para que possa ser gravado na mente, essa linguagem repetitiva, para que possa ser fixado o quão importante é a fé e a obediência na vida do cristão. O terceiro subtópico ele vai falar acerca do valor do livro de Josué. Nós podemos perceber que o livro de Josué ele tem um valor imensurável, como todos os outros 65 livros bíblicos, mas tratando especificamente do livro de Josué, ele tem um valor importantíssimo, pois ele vai apresentar um Deus vivo, que acompanhou seu povo em todos os momentos, que o mesmo que ajudou a primeira geração a atravessar o Mar Vermelho, o mesmo Deus que ajudou a primeira geração, quando não tinha água, a ferir a rocha e suprir a necessidade deles, em dispor o mantimento, em auxiliá-los naquilo que eles realmente necessitavam. Na segunda geração, ele atuou sendo o mesmo Deus. Ele permaneceu atuante, ele permaneceu sendo o mesmo Deus vivo que continuou cuidando do seu povo. A segunda geração, vale ressaltar, que eles não acompanharam o acontecimento da travessia do Mar Vermelho. Eles não presenciaram muitas das experiências com Deus que a primeira geração havia experimentado. E Deus preocupando-se com isso, porque é importantíssimo nós termos as nossas experiências com Deus. É lindo e enriquecedor, edificante, nós ouvirmos experiências de outras pessoas que tiveram suas experiências com Deus. Mas mais importante e mais imprescindível é que nós venhamos ter as nossas experiências com Deus. A segunda geração ainda não tinha obtido as suas experiências com Deus e não havia vivenciado muitos atos miraculosos.
E Deus, preocupando-se com isso, através da travessia do Rio Jordão e através de tantos outros feitos como a derrubada da muralha de Jericó, o derrubar da muralha de Jericó, corrigindo, puderam ter as suas primeiras e importantíssimas experiências com Deus e presenciar logo depois inúmeros atos miraculosos da parte do Altíssimo para com eles. Sempre que analisa-se um acontecimento do Antigo Testamento, nós precisamos analisar o Antigo Testamento com a lupa do Espírito Santo, para que nós possamos conectar o texto que está sendo tratado no Antigo Testamento com Cristo, trazendo para o Novo Testamento, trazendo para o período neotestamentário. Nós precisamos pegar o que acontece no Antigo Testamento e com a lupa do Espírito Santo aplicar para Cristo, direcionar a Cristo, apontar para Cristo. Nós podemos encontrar Cristo em cada acontecimento do Antigo Testamento. Em alguns ele é atuante, teofania. Em outros nós podemos apontar para ele através de uma analogia ou então uma tipologia. Josué era um tipo de Jesus Cristo. Seu nome, traduzido do grego, Josué, significava Jesus. Ele era um tipo de Cristo. Toda tipologia que aponta para Cristo vai encontrar uma falha, porque só Ele é perfeito. Mas Josué, ele é uma tipologia que pode ser apontada para Cristo. E analisando esse texto do Antigo Testamento e percebendo o cuidado de Deus para com o povo de Israel, neste caso nós podemos aplicar essa mesma atuação do Deus vivo para conosco, no tocante à nossa terra prometida aos céus, já que o Deus que pelejou pelo seu povo, não os desamparando em suas lutas e batalhas, permanece assim hoje para com seus filhos e permanecerá eternamente, lutando por nós, ou então nos instruindo em como nós devemos proceder mediante determinada situação. Em todas as nossas guerras cotidianas, em todas as nossas situações do dia a dia. Já foi destacado, mas é necessário repontuar o fato de Josué, mesmo sendo o escritor do livro, que carrega o seu próprio nome, ele não ocultou nenhum erro que ele cometeu. Isso é maravilhoso, é incrível. Ele vai cometer alguns erros em sua trajetória. Como qualquer ser humano que é suscetível ao erro, e é possível e vai acontecer de que ele erre em algum dado momento, Josué ele erra, mas ele não oculta o seu erro. Ele faz questão de relatar no livro o erro que ele cometeu, servindo de uma experiência. É por isso que eu digo que o livro de Josué, não somente eu, mas como os estudiosos relatam também, serve como base para nós, como o livro de Josué ele tenta trazer exemplos palpáveis para que nós possamos aplicar no nosso cotidiano. Ele erra e ele não deixa de relatar nas escrituras os seus erros. Nós somos seres falíveis, suscetíveis ao erro. Nós falhamos e nós temos essa característica da falibilidade e procuramos com as nossas falhas nos aproximar de um Deus que é perfeito. Isto mostra a imensurável, indescritível misericórdia de Deus para conosco, que sendo perfeito, permite que seres errôneos e falhos possam aproximar-se e buscar um relacionamento mais íntimo com Ele. Apesar de algumas atitudes desobedientes acabarem por acarretar consequências ruins, muitas intempéries, muitos tempos ruins, muitas dificuldades, são oportunidades que Deus nos disponibiliza para que nós possamos vivenciar milagres. As circunstâncias em nossas vidas que nós reclamamos e não percebemos que aquilo que está acontecendo é uma oportunidade de Deus para nós vivenciarmos milagres da parte dele. O livro de Josué traz esse valor, que nós possamos aplicar estes propósitos e estes valores para a nossa vida. Vamos agora para o nosso último tópico, o terceiro tópico desta primeira lição, que traz em seu tema os antecedentes históricos, o tema deste tópico em questão. O primeiro subtópico deste último tópico da lição, ele traz a seguinte expressão: o deserto chegou ao fim.
Depois o povo de Israel herdar a terra prometida, adentrar em Canaã, consequentemente eles acabam se livrando do deserto. E quando eles se livram do deserto, eles também se livram automaticamente dos perigos e dos desafios que o deserto proporcionava-lhes. Eles agora estão em uma terra que mana leite e mel. Eles agora estão em uma terra que, pela bondade e benignidade de Deus, por si só gera os mantimentos necessários para a sobrevivência. Eles não estão mais nas frágeis tendas do deserto. Eles estão em casas em que eles podem ter a estrutura necessária para sobreviver e sentir-se protegido. Eles estão numa terra que mana leite e mel. Consequentemente, os milagres que eles presenciavam no deserto acabam por tornar-se mais esporádicos, raros, agora dentro da Terra Prometida. Mas os milagres, no que se refere o autor, ele acaba não especificando, mas em específico esses milagres que eles vivenciavam no deserto. Não significa que eles deixarão de vivenciar milagres, mas os milagres que eles vivenciavam no deserto, a água saindo da rocha, o maná, a manifestação da presença de Deus através da nuvem e da coluna de fogo, seriam mais esporádicos agora dentro da Terra Prometida. Mas, consequentemente, o fato deles estarem em Canaã implica em vivenciar novos desafios. Isso é natural, em nossa vida nós podemos perceber isso em nosso cotidiano. Conforme nós alteramos o nosso ambiente e recebemos algumas bênçãos da parte de Deus, acaba por ser natural nós enfrentarmos novos desafios, nós enfrentarmos situações diversas e termos da parte de Deus novas experiências. E eles, estando em Canaã, acabariam vivenciando outros fatos, vivenciando outros acontecimentos que traria novas experiências da parte de Deus para eles. Ou seja, para nós concatenar e juntar toda esta linha de pensamento. Quando eles entram em Canaã, eles acabam se livrando das dificuldades, dos perigos e também esporadicamente dos milagres que eles vivenciavam no deserto. Porém, em contrapartida, eles estando em Canaã, enfrentariam novos desafios como enfrentaram guerras, perseguições e outras situações. E estas novas dificuldades faz com que eles vivenciem novos milagres. É natural e fecha essa linha de pensamento. Sempre, como já foi dito, trazendo do Antigo Testamento a história e apontando para Cristo, nós conseguimos extrair um paralelo dessa situação. Em paralelo com a nossa esperança atual, assim como Deus tirou o seu povo da árdua vida do deserto, das dores e dificuldades daquele ambiente, segundo a sua perfeita, boa e agradável vontade, também o Senhor fará conosco no arrebatamento, em sua segunda vinda, em que estaremos em um lugar incomparável e imensurável de vezes melhor do que a terra de Canaã, em constante comunhão com o Pai, desfrutando de sua intensa presença e vivendo assim um novo tempo em nossas vidas. Consequentemente, fazer um paralelo entre o que foi pontuado nesse primeiro subtópico com a nossa esperança atual. Assim como Israel foi retirado do ambiente de que eles estavam e passaram a viver em Canaã, vivendo em uma terra que por si só produzia os mantimentos, em uma terra fértil, vivendo parte da plenitude, assim nós, esperando a segunda vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, estamos aguardando o momento em que nós iremos desfrutar da nossa terra prometida, em uma terra no céu, em que as ruas são de ouro e de cristal para simbolizar a preciosidade e a riqueza do ambiente, e que nós poderemos desfrutar do melhor de Deus que Ele tem preparado para nós, fechando aí esse primeiro subtópico. O segundo subtópico, por sua vez, ele traz as últimas palavras de Moisés. Peço que você analise os capítulos 31, 32, 33 e também o capítulo de número 34 do livro de Deuteronômio, pois nele percebe-se que Moisés está outra vez mais admoestando o povo antes de sua morte, ressaltando os mandamentos do Senhor, evidenciando um cuidado para aquela geração, para que eles não mais cometessem os mesmos erros que a geração anterior cometeu.
Em Josué capítulo 1, versículo 8, Deus adverte Josué para que ele não se aparte, para que não se aparte de sua boca o livro da lei, para que nela ele medite de dia e também de noite, ou seja, continuamente, para que o seu caminho possa ser próspero. A observância das Escrituras é um fator fundamental para se vivenciar as bênçãos de Deus para conosco. O que está sendo tratado aqui? Moisés ele vai novamente advertir o povo. As suas últimas palavras são advertindo, do capítulo 31 ao 34 de Deuteronômio, para que aquela segunda geração não viesse a cometer os mesmos erros da geração anterior, para que aquela geração que perdeu a oportunidade de entrar na Terra Prometida e receber aquela herança da parte de Deus para com eles, para que eles não viessem a cometer os mesmos erros e para que eles pudessem observar a lei de Deus, observar as Escrituras e obedecer a Deus, tendo fé que Deus cumpriria a sua promessa. As últimas palavras de Moisés revelam o seu cuidado, o seu imenso cuidado, para que o povo não perdesse a oportunidade de usufruir daquilo que ele, infelizmente, acabou perdendo pelo seu, não digo único erro, porque ele cometeu mais do que um erro, mas o seu pior erro, o seu erro, digamos, fatal, quando Deus ordenou que ele falasse à rocha, mas Moisés, num ato de ira, devido à constante murmuração e cobrança do povo, ele acabou ferindo a rocha e perdendo consequentemente a oportunidade de entrar em Canaã. Ele apenas viu a terra, mas não pôde entrar. E as suas últimas palavras foi para assegurar que aquela geração não cometesse os mesmos erros que ele, pertencente da primeira geração, cometeu e todo o povo também acabou cometendo. O nosso último subtópico desta nossa primeira lição, já encerrando esta lição, diz: um novo tempo de fé e expectativas. A segunda geração, como eu já disse, não tinha vivenciado tantas experiências com Deus como a primeira. E Deus, preocupando-se com isso, permitiu que eles vivenciassem alguns milagres, como a muralha de Jericó caindo, como a passagem pelo Rio Jordão. Tudo isso simbolizava o início de um novo tempo e também de novas expectativas. Eu quero ressaltar neste subtópico um ponto interessantíssimo. No livro de Josué, no capítulo 3, versículo 5, se você puder ler esse versículo e também o início do capítulo, percebe-se Josué comunicando ao povo que naquele dia eles deveriam santificar-se, pois no dia seguinte Deus faria maravilhas no meio do povo. É interessante que Deus ele não operará maravilhas no meio do seu povo se o mesmo não estiver intimamente puro, em harmonia com a sua vontade. Antes de pedirmos ao Pai das Luzes a operação de sinais e maravilhas em nosso meio, devemos verificar se no nosso coração há pureza, se o nosso coração é puro e se nossos desejos, aquilo que nós almejamos, estão sob a orientação do Espírito Santo. Josué disse: vamos nos santificar, pois amanhã o Senhor fará maravilhas em nosso meio. Esse texto ele tem uma aplicação muito abrangente, como nos tempos atuais em que estamos vivenciando, nesse princípio das dores, nessa pandemia do Covid-19, em que nós buscamos na Bíblia e em Deus palavras de conforto, palavras de perseverança em fé, para que nós possamos descansar no nosso coração. E aqui no capítulo 3, versículo 5, encontramos uma palavra de conforto para os nossos corações nos tempos atuais que estamos vivenciando. Precisamos nos santificar, precisamos estar intimamente relacionados e puros perante Deus, para que o Senhor possa fazer maravilhas em nosso meio. Cremos que o Senhor há de libertar todas as nações do mundo e efetuar milagres em nosso meio, mas para isso
Precisamos efetuar atos que cooperem para que isto ocorra. Deus ele não precisa de ajuda para fazer, mas nós que tanto pedimos a Deus provisão e providências milagrosas em nosso meio, precisamos ter essa predisposição de, por livre e espontânea vontade, fazer algo que agrade a Deus e que neste momento possamos nos santificar, nos separar daquilo que desagrada ao Eterno, porque Deus fará maravilhas em nosso meio. Assim, nós encerramos a nossa primeira lição desse nosso trimestre que acaba de ser iniciado. Se for da vontade de Deus, permitindo Ele, se os trabalhos não retornarem à continuidade, semana que vem estaremos no dia 12 de abril estudando a nossa lição de número 2. Peço que você leia ela previamente para que possamos analisá-las minuciosamente. E o tema dela é o chamado de um líder, o chamado de Josué. Deus abençoe, uma semana de bênçãos, que você possa ser abençoado através desta aula. Leia o material complementar, baixe-o, imprima-o, assista a este vídeo e seja edificado por Deus. Uma semana de bênçãos, que Jesus te abençoe, te proteja, te guarde. A paz do Senhor. Vamos então para o nosso primeiro tópico dessa lição, que carrega em seu tema o livro de Josué. A composição desse primeiro tópico se dá em 3 subtópicos, no qual o primeiro deles diz a visão panorâmica. Ao analisar o Antigo Testamento, observando o período veterotestamentário, o Velho Testamento, logo percebe-se que a composição do Antigo Testamento ela é dada em 5 conjuntos. O primeiro desses conjuntos é o Pentateuco, a lei dada por Deus através de Moisés. O segundo são os livros históricos, seguidos dos livros poéticos, dos profetas maiores e, por fim, o quinto conjunto, dos profetas menores. E é logo neste contexto que enquadra-se o livro de Josué, sendo considerado o primeiro livro histórico, pertencendo então ao segundo conjunto de livros do Antigo Testamento, os livros históricos. Alguns estudiosos alegam que o livro de Josué, por ser a continuação de Deuteronômio, o último livro do Pentateuco, pertenceria ao Pentateuco, no que tornaria o Pentateuco, na verdade, um hexateuco. Isso é o que alguns estudiosos alegam, e eles fazem essas alegações embasados nos fundamentos de que a narrativa histórica de Josué, do livro de Josué, e também o estilo literário desenvolvido por Josué é o mesmo, é similar, é congruente ao estilo literário e à narrativa escolhida e disposta nos livros do Pentateuco escritos por Moisés. Por isso, alguns chegam a alegar que Josué é a continuação do Pentateuco, do livro de Deuteronômio. O livro de Josué, possivelmente, segundo alguns historiadores estudiosos alegam, possivelmente ele foi escrito em 1400 a.C. Essa data ela é a mais aproximada possível da destruição de Jericó e também da invasão de Canaã por Israel, onde o próprio livro, a Bíblia Sagrada, relata que ocorreu em 1405 a.C. Josué, que tinha por nome original Oséias, filho de Num, possui algumas características singulares, únicas, que devem ser tidas como um exemplo por todos aqueles que querem ter uma vida cristã saudável. E dentre tantas características que se pode observar no decorrer de todos esses 24 capítulos do livro de Josué, não somente no livro de Josué, mas desde o momento em que ele é apresentado na Bíblia, no livro de Êxodo, eu vou tentar tecer algumas das principais e mais relevantes características que podemos ressaltar sobre Josué. A primeira delas, Josué ele vai ser apresentado no texto bíblico, no contexto da Bíblia, no livro de Êxodo, no capítulo 17, no versículo de número 9, no qual Moisés lhe outorga a função de organizar e separar os soldados que sairão para pelejar contra os amalequitas. Enquanto isso, Moisés, acompanhado de Arão e Hur, estavam no cume do outeiro,
com a vara de Deus em suas mãos. É aquele texto bastante conhecido que quando Moisés ascendia, levantava a vara de Deus, o povo prevalecia, e quando a vara era arriada, quando a vara baixava-se, não é as mãos, mas a vara de Deus, quando ela baixava-se, Amaleque prevalecia. E enquanto Moisés, acompanhado de Arão e Hur, sendo auxiliado por eles, que eles colocam uma pedra para Moisés sentar, quando as suas mãos ficam pesadas pelo peso da vara de Deus que ele carregava, e auxiliam também segurando um na direita, um no braço esquerdo, para que Moisés continuasse com as mãos levantando a vara de Deus. Enquanto eles estavam no cume do outeiro, juntos realizando essas funções, essas tarefas, Josué estava liderando o povo no vale, no campo de batalha. Saber um conceito que nós podemos extrair desse acontecimento é saber respeitar o tempo de Deus na vida de cada indivíduo. Saber respeitar o tempo de Deus na vida de cada indivíduo é um atributo necessário e crucial para a vida do cristão. Nós encontramos Moisés no cume do outeiro, no alto, e Josué, curiosamente, em contrapartida, está em guerra no vale. Nós precisamos aprender a lidar e saber lidar com os momentos que cada um vive distintamente em sua vida. Eu tenho um Moisés que está no monte, no cume do outeiro, e eu tenho um Josué que está no vale, em uma batalha ferrenha. E ambos estão respeitando o tempo de Deus na vida de cada um. Josué não precisava almejar largar o campo de batalha para estar no cume do outeiro naquele momento, pois era o tempo que ele estava vivenciando. O tempo de estar intercedendo como um líder no cume do outeiro ainda não havia chegado, mas ele deveria continuar em sua posição, vivendo seu tempo, para que ele pudesse um dia chegar àquilo que Deus havia e estava preparando para ele. Vale também ressaltar a predisposição de Josué e a sua confiança em guerrear. Ele mostrou-se, essa característica, essa predisposição, ela mostrou-se um dos fatores determinantes para que Josué fosse escolhido como sucessor de Moisés. O nosso segundo ponto, uma segunda característica única e singular, ímpar, de Josué, é que durante os textos bíblicos nós podemos perceber que Moisés ele se agradava da companhia de Josué. Quando Moisés subia ao monte de Deus, ao Sinai, até certo ponto, até um limite, Josué lhe acompanhava. Nós podemos encontrar isto, um exemplo claro disto, é em Êxodo capítulo 24, versículo de número 13. Ressaltando também, neste caso, o anseio de Josué de estar na presença de Deus, o anseio dele estar mais próximo possível de Deus, atendendo aos limites até onde ele poderia ir. E ele ia até onde ele poderia ir, ressaltando o desejo dele de estar o mais próximo possível de Deus e ter novas experiências com Deus. Outro ponto é o fato de Josué ter sido submissa a Deus e também submissa ao seu líder espiritual. Josué ele sempre esteve ao lado de Moisés nos momentos adversos, nos momentos difíceis, nas situações contrárias e controversas, suportando sempre com alegria, fé e gratidão aquilo que ele estava vivenciando. Mesmo na lógica natural ao ver humano, de que a composição da liderança, os sucessores de Moisés, seria provavelmente Arão, seu irmão, seguido de Hur, porque naquele cenário você pode observar Moisés como o primeiro líder, Arão como um possível segundo e Hur como um possível terceiro. E na lógica humana é natural que você pense, assim que Moisés vier a falecer, Arão assumirá o seu lugar. Mas contrariando toda essa ótica humana, quem vai suceder a Moisés e se tornar líder de Israel não foi Arão e também não foi Hur. Poderia muito bem ter sido eles, mas nas oportunidades que eles tiveram para em algum dado momento exercer algum papel de líder, infelizmente eles acabaram frustrando-se. Um exemplo de Arão é o bezerro de ouro. Enquanto Moisés estava no Sinai, ele atende ao pedido da população do povo hebreu, e nisso tem-se a situação do bezerro de ouro, em que o povo, por tão pouco,
quase acabou perdendo a companhia de Deus na sua caminhada, em que Deus enviaria um anjo para que os acompanhasse. E Josué, com as suas atitudes, ele acaba por demonstrar como é preferível e melhor uma pessoa bem estruturada, bem preparada, que caminha e sofre com o seu líder em quaisquer circunstâncias, do que uma linha de frente povoada e numerosa, mas repleta de diamantes de pepinos, melões e carnes do Egito. Josué, ele demonstrou através do seu caráter, demonstrou através das suas atitudes a lealdade, que é um dos aspectos fundamentais de alguém que quer exercer o papel de liderança ou então auxiliar algum líder espiritual. A lealdade, ela é crucial. E através das suas atitudes e do caráter que através da Bíblia nós podemos perceber acerca de Josué, nós podemos ressaltar essa característica que ela é fundamental para uma vida cristã saudável, submisso a Deus e também submisso aos nossos líderes espirituais, acatando as suas decisões e estando ao lado deles, ajudando-os no que for necessário, independente do momento que está sendo vivenciado, seja um momento de alegria ou então um momento de um deserto de escassez espiritual. Nós precisamos estar juntos, sendo submissos ao nosso Eterno e também à liderança espiritual que Ele pôs sobre nós. A quarta de 5 que eu enumerei características de Josué, que são importantíssimas para uma vida cristã saudável, é um coração obediente, mesmo em meio a uma grande oposição, como em Números capítulo 14 nós podemos perceber uma oposição, não apenas Josué, como também Caleb. Às vezes nós acabamos ressaltando muito mais a pessoa de Josué pelo fato dele ter sido escolhido como aquele que conduziria o novo líder, o sucessor de Moisés. E esquecemos-nos de ressaltar também a importante e relevante participação de Caleb, que também foi um dos dois da primeira geração que conseguiu adentrar na Terra Prometida através da sua obediência e também de sua perseverança, que merece sim ser comentada. Eles mostraram-se, tanto Josué quanto Caleb, eles mostraram-se obedientes e perseveraram em seguir ao seu Senhor. Uma frase de William Shakespeare diz: em mar calmo, todo barco navega bem, mas mesmo em um mar agitado, Josué e Caleb perseveraram em seguir ao seu Senhor e a ser obediente a Deus e também à liderança espiritual. Quando tinha as rebeliões, muitos dos indivíduos que compunham o povo hebreu acabavam se voltando contra as suas lideranças espirituais e também voltando-se contra Deus em meio a situações adversas. Mas Caleb e Josué não. Todo barco navega bem em mar calmo, mas quando o mar vem impetuosamente para sacudir o barco, é aí que nós podemos comprovar e aferir quem é obediente e quem é leal e aqueles que são desleais e desobedientes. Essas situações adversas acabaram por, digamos, ressaltar e fazer com que sobressaísse as pessoas de Caleb e também de Josué em meio a todas essas situações contrárias. E por último, a quinta característica, a humildade de Josué, que é imprescindível. Apesar de Josué ter conquistado, com a permissão de Deus, mais de 30 nações, Josué ele teve uma liderança incontestável pelo povo pela sua tamanha humildade. Não fora apenas ou principalmente pelas conquistas de Josué que a sua liderança foi incontestável, mas sim pela sua humildade. Nós podemos perceber, e eu também percebo, a humildade de Josué quando eu leio o início do livro, capítulo 1, a apresentação de Josué, que ele mesmo faz, como ele fora o escritor. Com exceção dos derradeiros capítulos que não foram por Josué escritos, em que seu primeiro versículo ele próprio se intitula como servo de Moisés, evidenciando um líder que não é egocêntrico, que em nenhum momento buscou se engrandecer-se,
Quando ele vai se apresentar, ele não se apresenta como líder de Israel. Quando ele vai se apresentar, ele não se apresenta como aquele que conduziu o povo, mas ele se apresenta sendo servo de Moisés. Aqui estão 5 de inúmeras características que nós podemos ressaltar acerca da pessoa de Josué. Primeiro, saber respeitar o tempo de Deus na vida de outrem e viver o seu tempo com dignidade. Segundo, seu anseio de estar o mais próximo possível que ele poderia de estar perto de Deus. Terceiro, ser submisso a Deus e também ser submisso à sua liderança espiritual. Quarto, ter um coração obediente e temente a Deus e também às lideranças espirituais. E por último, a sua humildade e não utilizar a sua posição para engrandecer-se, mas continuar sendo servo de Deus e servo de Moisés, como ele mesmo relatara.